Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala sobre negócios, tecnologia, inovação, mas sobretudo com um olhar de mudança, transformação, comportamento. Então, se você trabalha diretamente com tecnologia, se você é do marketing, de negócios, não importa, a conversa aqui diz respeito a todos nós. E hoje temos um assunto específico, a gente vai falar de um projeto muito importante para o Brasil no longo prazo. E mais ainda, o nosso convidado é um convidado especial, ele é uma referência quando a gente fala de tecnologia. Eu recebo hoje o Laércio Cosentino. O Laércio, ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da TOTVS. Ele vai falar hoje aqui sobre o Plano Brasil 2030. E mais do que isso, ele é uma referência quando a gente fala de tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Então, Laércio, uma honra ter você aqui. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pelo que você já construiu aqui, quando a gente fala de tecnologia, desbravou muita coisa. Se hoje a gente pode se orgulhar do que é o Brasil do ponto de vista de tecnologia da informação, você é um grande ator nesse contexto. É com uma grande equipe por detrás, que sozinho Pois é. não teria dado certo. E por isso que a TOTVS está aí hoje, extremamente profissionalizada e dando orgulho para a gente. Mas especificamente hoje vamos falar sobre o Plano Brasil 2030. Na verdade, o nome correto é Plano Digital Brasil 2030. A gente vai entender, provavelmente você conhece, você leu entrevistas sobre esse plano e eventualmente você não ouviu falar. O objetivo aqui é a gente entender do que se trata, mas mais do que isso, a relevância e a importância desse plano. E aí, dá um contexto para a gente, assim, como que ele surgiu, o que de fato é o plano? Na verdade, vamos contextualizar como é que nasceu o plano, né? Quer dizer, o plano nasceu da inquietude das empresas associadas da Brascom, no sentido de dizer o seguinte: o que o Brasil esperava ser, vamos dizer assim, ou desejava ser, tá? No contexto de transformação digital, se pensar 2030, 2040, 2050. Tá? Eu, pessoalmente, quando eu estive na China, você conversava com os empresários de tecnologia da informação e falava assim: o que vai ser a sua empresa em 2030? Assim, nós estamos trabalhando para contribuir para que a China seja a maior potência de dados. Isso você percebia de forma clara em várias empresas? Objetivo, assim, era uma coisa assim que estava no dia a dia, no discurso de cada empresa. Primeiro, assim, o objetivo é esse. Depois explicava a empresa, o objetivo é esse, explicava a empresa. Aí, assim, quando a gente vai explicar Brasil, a gente explica a empresa A, a empresa B, a empresa C. A gente, empresa assim, por que nós estamos fazendo tudo isso? Falta alguma coisa maior, tá? E aí nasceu, inicialmente dentro da Brascom, o desejo, a gente assim, vamos ver todas as iniciativas que tem ao redor do mundo, dos planos que deram certo, tá? Contratando a Olive Wyman para trabalhar para a gente, e saiu o primeiro esboço, tá? Desse primeiro esboço, a ideia era ser um movimento. Tá? E desse movimento, a gente foi exatamente quando foi criado essa nova versão do Conselhão. E no Conselhão tinham sido criadas várias comissões, mas nenhuma comissão de transformação digital. Aí o grupo das empresas que estavam lá no Conselhão solicitaram ao ministro Padilha da criação de uma comissão de transformação digital, tá? De tecnologia da informação e transformação digital. E foi aceito, nós criamos. E a partir daí nós apresentamos todo o trabalho do plano, que foi super acolhido das empresas que estavam representando o próprio Conselhão, e começamos a discutir. Quer dizer, aquilo que era um movimento baseado num plano das empresas de tecnologia da informação começou a crescer. Tá? E esse crescimento foi tão grande que chegou o momento que nós notamos que as adesões foram aumentando, não só das associações de tecnologia da informação, mas também com outras associações, entidades que representam diversos setores. E aí nasceu a ideia de dizer o seguinte: por que a gente, então, não faz uma coisa multissetorial? Quer dizer, se a gente explicar o que é o Plano Brasil Digital, tá? E eu vou ler aqui para não perder nenhuma palavra, que nós discutimos isso nos últimos 2 anos, né? O Plano Brasil Digital 30+, e carinhosamente apelidado de BD 30+. BD 30+. BD 30+. Tá? É uma estratégia de longo prazo e multissetorial com o propósito de acelerar a transformação digital para o desenvolvimento econômico, sustentável e social do Brasil. Seu foco é fortalecer a competitividade e produtividade nacionais, promover a inclusão digital e posicionar o Brasil como uma referência global na pesquisa, no desenvolvimento e no uso do digital. O que a gente entende com isso? O que nasceu para ser um movimento, talvez até uma entidade do setor de tecnologia da informação, nós notamos o seguinte: a transformação digital está em tudo. Está na saúde, está no campo, está em serviço, está na logística, está no varejo, tá no mercado financeiro.
E ela disse, não, a gente teria que fazer uma coisa mais ampla. Aí nós conversamos, tá, em falar assim, por que a gente não se une e cria uma associação? E aí nós conseguimos a adesão da FEBRABAN, da CNI, da Fiesp, de Todos pela Educação, pela própria ABS, tá? E a Brascom, que já vinha tocando. E aí nasceu assim, pô, disso aí pode ser realmente uma grande associação. Aí nós, conversando com todo esse grupo, a gente está finalizando a abertura da associação, definimos que vão ser 13 membros fundadores, e aí trazendo em breve o setor de saúde, o setor do agro, o setor de logística, o setor de serviços, tá? O setor do comércio, tá bom? E com isso a gente vai conseguir de fato transformar aquilo que é um movimento num plano, tá certo? Aí criamos o Comitê de Governança e Gestão, que dentro da associação, que vai fazer a administração da associação e ao mesmo tempo vai trabalhar no sentido de dizer assim, quais são os temas que nós deveríamos discutir, tá? Para de fato elencar no plano, para que ele tivesse uma força, não só de um discurso, mas uma meta, um objetivo das empresas também investirem, como também o governo. Do lado do governo, o que avançou, que foi revitalizada a City Digital, que é o lado de você trazer numa única coordenação tudo que está sendo feito do lado digital do governo federal. Tá? São vários ministérios que trabalham sob o comando da Casa Civil. Está terminando de ser formatado. E nós estamos imaginando que, estamos trabalhando, não imaginando, para que essa iniciativa do setor privado e a iniciativa do governo tenham pessoas da iniciativa do governo dentro do nosso comitê, do nosso conselho, como também pessoas do nosso conselho dentro da City Digital. Com isso, nós vamos estar no melhor dos mundos, né? Quer dizer, a gente conseguir, de fato, fazer com que a iniciativa privada discuta, chame o governo tome faça as ações, projetos de leis, aquilo que está no seu escopo, tá? Do seu objetivo, tá? Do seu fazendo o papel de Estado, e do lado da iniciativa privada, a gente fazendo aquilo que compete à iniciativa privada. Tá? E com isso a gente conseguiu já avançar muito, tá certo? Em breve, para ser mais preciso, no dia 1º de junho, nós vamos ter já o site no ar, BD30 mais, não com sinal de mais, é mais.com.br, tá? Quem já tiver alguma dúvida pode mandar para o suporte@bd30mais.com.br para pedir mais informações, materiais e assim por diante. Lars, vários aspectos importantes aqui. Eu vou começar pela ideia do multissetorial. O exemplo que você já deu aqui, a força que tem, né, você ter o setor financeiro, a indústria representada. O fato de ser multissetorial, ele espelha o que a gente vive no dia a dia dos negócios, como você disse, né? Hoje uma companhia de bens de consumo, ela tem o desafio da tecnologia, assim como as empresas de tecnologia. Por que é importante destacar que o multissetorial, por que ele é um elemento que faz toda a diferença quando a gente fala aqui do plano? Primeiro que a transformação digital está em tudo, né? Certo? Então, quando a gente, como cidadão, começa agora a aprender o que é inteligência artificial, a gente começa a utilizar, acho que todos nós, de alguma maneira, estamos utilizando, tá certo? Quer dizer, você faz o seu check-up, de repente pega o seu check-up, coloca dentro da inteligência e fala assim, o que eu tenho que me cuidar? E já sai com insights bastante interessantes, tá? Então, quando a gente olha, fala assim, nós somos plurais, a gente trabalha com o setor financeiro, com as nossas contas, com os meios de pagamento, cartões de crédito, assim por diante. A gente também está no setor, tá? Quando a gente fala no setor de saúde, cuidando da nossa saúde. A gente está no comércio, que a gente compra. A gente está na logística, quando a gente encomenda alguma coisa e fala, pô, não chegou ainda, preciso ver onde é que está, fazer o rastreamento de alguma coisa. Então, tipo assim, as coisas estão tão interligadas e tudo em cima do nosso celular, tá? Quer dizer, a gente consegue, com o nosso celular, ter uma abrangência ou um escopo de atuação tremendo, coisa que antigamente a gente não conseguia passar da página 2. Hoje, se você de fato quiser rastrear o que você encomendou, você está vendo como é que está o seu plano de saúde, você quer ver como é que está a tua saúde, entrar no seu exame, sair do seu exame, entrar numa farmácia, comprar alguma coisa, tudo isso já está integrado. Então, a gente entende que fazer um plano hoje que não seja multissetorial não ia dar certo, porque a sociedade é multissetorial e ela está cada vez mais integrada, tá? E as experiências, por exemplo, quando você fala do Open Finance, que é a nossa
Nosso primeiro exemplo, e o Brasil saiu na frente, de você ter toda essa arquitetura aberta das contas bancárias, de você fazer o relacionamento entre os diversos agentes financeiros, tá certo? Quer dizer, nós somos um CPF, dentro do CPF a gente consegue conectar tudo, tá bom? Tem o Pix e assim por diante. Aí quando você olha o conceito de Open Data, vamos pensar mais abrangente, cada vez mais, para a gente ter essa interligação, o Open Data tem que ser um sucesso. Porque não adianta a gente ir até a página 2 de alguma coisa e na 3 eu não consigo porque não está integrado com o outro lado. Eu vou no outro até a página 1 e não consigo avançar. Ele tem que ser open de fato. Tem que ser open de fato, entendeu? Então, quando a gente fala assim, por que está todo mundo junto? Quer dizer, vamos pegar o exemplo do setor de saúde. Quando se fala do Open Health, eu acho que o setor financeiro, trabalhando em conjunto, vai poder trazer todos os insights, todos onde eles erraram, onde eles acertaram, o que foi bom, o que foi ruim, o que demorou, para a gente trabalhar nesse sentido. Quando a gente traz também toda a parte de capacitação, que é um dos pontos que nós estamos trabalhando em conjunto, a gente precisa formar pessoas que sejam capazes de viver toda uma transformação digital. E não é só treinar o jovem, a gente precisa treinar também quem tem 50 a mais, 60 a mais, porque hoje, até se a gente olhar déficit de previdência, de tudo, não dá para dizer que você vai parar de trabalhar quando chegar com 62 anos e meio, não. Mas se a gente não conseguir treinar essa geração mais antiga, mais sênior, não antiga, mais sênior, tá? Nós, de fato, não vamos conseguir reintroduzi-la no mercado de trabalho, tá? Na utilização de tudo aquilo que a gente está propondo. Então, acho que você trabalhar como multissetorial faz com que, primeiro, a associação ganhe mais força, tenha realmente condições de conversar de igual para igual com o governo federal, estadual e municipal, tá certo? E a gente vem trabalhando nesse sentido, tá? Para que a gente crie regras, projetos de lei, regulamentações que sejam compatíveis com aquilo que a gente vive. Tá? Então, quando se fala hoje da regulamentação da inteligência artificial, não adianta a gente ser mais realista que o rei. Tá? A gente diz o seguinte, não dá para fazer uma regulação que se desperfeita nesse momento, porque a gente não sabe o ano que vem como é que vai ser a inteligência artificial. Não sabe o outro ano. Quer dizer, por que nós vamos fazer uma coisa tão... Nada tão é definitivo Não é aqui, nada né? definitivo. Então, vamos tentar regular, mesmo falar assim, regulamos o mínimo necessário. O ano que vem, sentamos de novo, porque a tecnologia vai ter avançado. Então, esse lado multissetorial, esse lado da gente transformar esse movimento numa associação, está fazendo com que a gente, de fato, ganhe força, como Brasil, tá certo? Entidades que representem, de fato, tá? A maior parte das empresas, e sendo das empresas, também vamos representar os cidadãos, tá certo? Através de um plano para que a gente consiga, de fato, competir, que eu acho que isso é fundamental, nesse mundo que está na nossa frente. Eu tô me lembrando aqui, e é muito interessante quando você traz o foco, esse exemplo para a nossa vida, né? Só de refletirmos sobre como que é a nossa vida, para se alimentar, para se locomover, para se entreter, a nossa vida ela depende muito de tecnologia, a nossa vida ela já foi moldada por algoritmos, né? Então essa ideia de conexão, transformação digital, integração, ela faz muito sentido. Precisa ser fluido, né? Por isso a ideia do multissetorial. Eu gostei também do que você falou sobre o conceito de multigeracional aqui, né? No fim, a gente está falando aqui de várias gerações que estão trabalhando junto, que estão entendendo esse novo contexto junto, e é muito interessante sobre esse aspecto. Antes de a gente falar dos seis pilares do plano, eu me lembrei aqui do Fórum Econômico Mundial de 2024, onde inteligência artificial estava ali na pauta e onde algumas pesquisas do FMI especificamente mostravam o desafio dos países em relação à inteligência artificial. Vale ressaltar aqui que o plano é um plano mais amplo, a gente está falando de transformação digital, tem comportamento, tem vários aspectos, mas inteligência artificial acaba aparecendo aqui como um desafio importante. E aí, olhando para o Brasil aqui, a gente costuma às vezes olhar sempre, na maioria das vezes, os pontos negativos, mas você já deu exemplos muito interessantes do Brasil em termos de o Open Finance, o Pix, né, que tornou-se um case mundial até. O que a gente tem de fortaleza nesse momento, do ponto de vista de negócio, de tecnologia, que ajuda inclusive nessa ideia de ter um plano, para a gente chegar nessa definição, o que queremos ser como país? O brasileiro em si é um daqueles que, o povo brasileiro, ele adota novas tecnologias muito rapidamente, tá?
Então, você pega o maior usuário de WhatsApp, você pega o Pix, por exemplo. Quando o pessoal está dizendo, nós vamos ter uma moeda digital. O Brasil já tem uma moeda digital. É o papel, tá? Quer dizer, se você não quiser, duvido que você tenha R$ 1 no bolso aí. A maioria não tem. Muito tempo. Entendeu? Tá certo? Quer dizer, você fala assim, pô, por que eu vou ter um dinheiro sujo, que custa caro para manter tudo isso aí? Uma coisa que eu pago, eu já tenho um mundo digital. Então, tem muita coisa que, às vezes, a transferência também, você faz transferência de uma pessoa para a empresa, instantaneamente. Aí, quando você usa o Swift lá fora, às vezes demora, depende do país, 7 dias, 3 dias, entendeu? Para compensar alguma coisa. Então, acho que nesse ponto, a gente tem muita coisa que nós avançamos. Por outro lado, quando a gente fala de um país que você fala assim, tem um pé de meia para manter o estudante na escola, tá? Eu sou do tempo, eu acho que você também. Seu pai dizia o seguinte, tem que estudar porque tem que estudar. Não é que tem que dar a opção de não estudar. Tem que estudar, ponto, Não acabou. tem outro caminho. Não tem um caminho. Tem que estudar, acabou, morreu o assunto, entendeu? Tá certo? Da mesma maneira que tem que trabalhar, tem que fazer assim por diante. Então, de repente, quando você olha assim uma série de planos, de incentivos que o Brasil está fazendo, eu acho que é necessário movimentos sociais, tá? Para que a gente saia de uma linha de pobreza e consiga tirar um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, tá? Mas, por outro lado, eu sempre digo assim, não vamos dar todos os peixes da lagoa, vamos fazer com que pelo menos a pessoa esteja na lagoa, que tenha uma vara de pesca, faça tudo e que de fato, entendeu? Busque, tá? Para poder ser competitivo com tudo que está acontecendo. Então, acho que o Brasil tem muita coisa legal, tá? Com a adoção de tecnologias, com esse desprendimento de realmente de empreender e assim por diante, mas, por outro lado, isso não é a maioria, né? Então, eu vejo que quando você olha, a gente tinha um gap para atingir alguns países, nós estávamos aqui, o país estava aqui, os países estão aqui, nós não quero chegar nesse ponto, mas esse ponto já é um ponto dinâmico, já está aqui em cima, tá? Então, acho que quando a gente fala, e um dos pilares é da educação, que nós vamos falar daqui a pouco, é fundamental para que a gente, de fato, tenha uma sociedade aqui no Brasil que, primeiro, entenda o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, como é que eu vou me inserir nisso que está acontecendo? Tá? Eu acho que é mais importante hoje, lógico, como eu falei, os movimentos sociais, todo o aspecto social de você garantir uma renda mínima, coisa assim, é interessante por um tempo, mas eu acho que a gente não pode fazer disso uma razão de existência de um país, uma maneira de crescimento. Então, acho que o Plano Brasil Digital ele traz exatamente o seguinte, se a gente quiser que o Brasil, tá, tenha uma maior distribuição de renda, tem uma participação, um PIB mais robusto, vai passar pela transformação digital. Então, o que o plano prega é exatamente o seguinte, vamos ver de que maneira que a gente pode, de fato, através de um plano, inserir o maior número de pessoas, ensinando, incorporando técnicas de tecnologia da informação, tá certo? Ensinando tecnologia propriamente dita, para que realmente faça a diferença. Hoje, um estudo da Brascom, se nós tivéssemos 250 mil pessoas treinadas em tecnologia da informação, experiência de AI, computação, uma série de coisas, a gente teria emprego na semana que vem para todo mundo, entendeu? E um salário muito maior do que a média do salário nacional. Então, a gente está perdendo uma série de talentos porque o mundo hoje é global, entendeu? Então, boas pessoas que conhecem continuam vivendo aqui no Brasil, mas estão trabalhando para fora. Então, a gente precisa fomentar a mão de obra, tá? Para que, de fato, a gente implemente algo que mude o ponteiro do país. Eu tô lembrando aqui, eu tô mapeando empresas, o quanto que a gente consome hoje de tecnologia que vem de fora, né? Então aí todas as plataformas as a service, os próprios o que virou o delivery, o que virou a mobilidade, a gente consome muita tecnologia que vem de fora. Temos casos excepcionais de empresas criadas aqui, né, que se tornaram gigantes e viraram referência também no setor financeiro, no próprio setor de delivery, mas é interessante que um país com o nosso tamanho, com a aderência que tem em relação à tecnologia e um mercado estratégico para muitas empresas, né, seja para o setor financeiro, o setor de bens de consumo, o Brasil ele sempre é uma referência, né? Funcionou no Brasil, não funcionou, testamos no Brasil, olha o tanto de pessoas que a gente tem aqui para experimentar. Então tem um potencial da nossa estrutura de país que dá para avançar em vários sentidos. Vamos falar sobre os pilares aqui, são 6 pilares, né? Isso. Você quer começar por educação, que você já falou? Talvez tenha uma sequência mais lógica, até para todo mundo entender exatamente, tá? Como é que o plano foi formado, tá? Qual que é a sequência? Vai dizer assim, primeiro a gente precisa definir qual que é a infraestrutura necessária para a gente implantar um plano de transformação digital.
Não adianta falar de educação se você não tem infraestrutura. Tá bom? Então, o primeiro passo é assim, o primeiro grande pilar que nós já estamos trabalhando, que é a política de você ter data centers aqui no Brasil, de você ter essas escolas conectadas, da gente ser um grande hub de conectividade da América Latina, que a gente garanta, né, a capacidade de processamento e armazenamento dentro do próprio país. Então, esse foi o primeiro tema que nós discutimos. E o plano não é que ele está no estágio embrionário, ao contrário, quer dizer, tem uma série de coisas que o próprio governo já está tomando as atitudes, ou já tomou, dentro de um determinado pilar. Agora o que a gente está fazendo é unindo. Então, assim, primeiro isso, a tecnologia, a primeira é a infraestrutura. Na sequência vem o seguinte, bom, eu tenho infraestrutura, quais tecnologias nós vamos desenvolver aqui no nosso país? Tem muita coisa que não adianta dizer assim, eu vou fazer isso. Primeiro que, uma fábrica de microchip, custa de 7 a 8 bilhões de dólares e leva de 5, 6 anos para ser feito. Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, para tirar de Taiwan e levar para dentro do território americano não é simples. Então, talvez assim, será que esse é o nosso foco? Talvez não. Talvez o nosso foco, sim, parceria com aquilo que a gente não consegue fazer nesse momento. Podemos aproveitar novas outras ondas, inovações, assim por diante, mas, de repente, aquilo que a gente acha que não seria algo que a gente conseguiria fazer no médio prazo, nem no curto não vamos fazer mesmo, no médio prazo, de repente para um pouquinho e assim, vamos fazer outras coisas. Então nós estamos trabalhando assim, quais tecnologias que de fato, tá, o Brasil deveria investir, que ele conseguiria ser protagonista de alguma coisa. Aqui tem um olhar estratégico e de foco importante, né? Isso, justamente. Não, talvez quantas LLMs a gente precisa ter do Brasil. Não necessariamente é o desenvolvimento de uma LLM para concorrer com outras que já estão estabelecidas, é sobre outro caminho, né? De repente é o seguinte, ensina todo mundo a falar inglês, pronto. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, entendeu? Tem coisas que a gente tem que fazer aqui dentro, entendeu? Tem que aprender, tudo, mas tem coisas que a gente, de fato, diz o seguinte, eu vou me dedicar àquilo que eu sou capaz de fazer. E fazer muito bem feito, tá? Só uma ressalva, você está no segundo pilar, né? Isso. Uma ressalva importante, principalmente na parte de infraestrutura. No momento que a gente está gravando esse episódio, praticamente o presidente Lula está voltando da China. Teve um movimento importante de conversa com empresas chinesas. E há uns 15 dias, o ministro Haddad também esteve em São Francisco falando com empresas, especificamente sobre o ponto de atrair data centers para cá. Então, também tem olha só como é interessante, o contexto político governamental aqui, ele também está bastante dinâmico nesse momento. Todo esse trabalho que o governo está fazendo, com certeza, as entidades que estão embaixo desse plano aqui, tá certo? Estão garantindo a existência da nossa associação agora, elas contribuíram muito para que, de fato, o governo trabalhasse no sentido de você atrair investimentos para cá, para você ter essa infraestrutura. Tá? Então, tem uma infraestrutura, definir as tecnologias, vamos definir aonde nós vamos investir em pesquisa e desenvolvimento, tá? Quer dizer, hoje o Brasil investe, o valor não, comparado com o que é lá fora, você vai dizer, em dólar não é tão grande, mas a gente investe. Mas, sem ter indicadores, sem ter metas claras, onde é que a gente quer chegar. Então, o ideal, o plano está começando a se propor é o seguinte, onde nós deveríamos investir em pesquisa e desenvolvimento, para de fato conseguir desenvolver essa tecnologia que nós queremos ser também protagonistas. Na sequência, vem para o lado da capacitação. Não adianta eu definir a infraestrutura, eu falar a tecnologia, fazer pesquisa e desenvolvimento, se eu não tiver um pessoal qualificado. É morrer na praia, tá? Você faz tudo, mas fala assim, cadê os brasileiros para trabalhar aqui? Não tem, entendeu? Então, a gente está trabalhando muito fortemente no sentido assim, em que, tá? Com o apoio de quem, tá? Nós vamos conseguir treinar o maior número de brasileiros em transformação digital. Na sequência vem o pilar da inclusão social. A gente vê que a inclusão social dar-se-á, tá, pelos outros pilares acontecendo. Se eu consigo capacitar e a renda de alguém que conhece a tecnologia da informação é maior, eu consigo incluir, conseguindo incluir, eu consigo fazer com que essa roda de desenvolvimento siga em frente. E o último pilar tão importante é o ambiente de negócio. Quer dizer, esse ambiente de negócio vai desde a regulamentação da inteligência artificial, a lei de proteção de dados que nós já temos, a questão de você ver atração de investimentos, a própria reforma tributária. Quer dizer, a gente hoje, quando se fala de transformação digital, a gente não compete como muita coisa no passado, que era com o teu concorrente. Primeiro era na mesma rua, né? Que você tinha uma loja
Hoje em dia, farmácia, tem uma esquina, uma farmácia, do outro lado tem outra farmácia. Loja de colchão, você tem de um lado, você tem do outro, entendeu? Essa era a concorrência que no passado era assim. Hoje em dia você concorre com alguém que está do outro lado do mundo, entendeu? E ele consegue expor o produto através da internet, através de todos os dispositivos digitais que a gente tem hoje, de uma maneira muito ampla, clara, para um grande número de pessoas. Tá? Então, atrair investimentos hoje, tá, é uma boa medida para dizer se o ambiente de negócio no Brasil, tá, e essa é uma das... Cada um desses pilares tem indicadores bem definidos. Tá? Quer dizer, então, o indicador da questão, quando a gente fala do bem de negócio, é quantidade de investimentos externos no Brasil em tecnologia da informação. Quando a gente fala da questão da inclusão social, é o maior uso de brasileiros no gov.br. Quer dizer, falar para o pessoal assim, ó, se você tiver para resolver o seu problema do INSS, entre no meu INSS com o gov.br. A maioria dos brasileiros não sabe nem o que é isso, entendeu? Então, a gente tem que ampliar o número de todo brasileiro conseguir entrar, ser capaz de entrar e fazer transações no governo totalmente eletrônico. Ou seja, não adianta nada... primeiro, muito clara essa jornada, né? Isso. Dos 6 pilares. Mas não adianta nada, né? Eu tenho a estrutura, eu tenho a tecnologia, eu tenho a aplicação, no caso do GovBR, mas eu não tenho eu estou dando uma ferramenta e eu não preparei a pessoa para usar essa ferramenta no seu melhor potencial, né? Bom, vamos analisar a questão do Pix. Quer dizer, hoje em dia, não vou dizer que todos os brasileiros sabem fazer um Pix, mas você tem um número imenso de brasileiros que aprenderam a fazer Pix. Entendeu? Então, assim, não é que o brasileiro não sabe usar. Eu acho que também o Pix ficou muito simples. Quer dizer, todo banco tem que ter na primeira página do app, tem que ter o negocinho do Pix. Então, algumas regulações foram perfeitas, tá? Quer dizer, se tivesse na terceira página do app de qualquer grande banco, você não ia usar o Pix, tá? Mas está logo na primeira página, entendeu? Então, assim, eu acho que com regulações, tanto a iniciativa privada como também o governo trabalhando no sentido de facilitar o uso, fazer como é que eu posso fazer que seja tão simples que qualquer pessoa pegou um celular, lógico, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter celular, você tem comunicação, por isso que os pilares vêm na frente, que consiga, assim, com 2, 3 toques, chegar naquilo que ele precisa fazer. Entendeu? Então, acho que esse ponto que é fundamental quando a gente fala de ter um plano, é de você ter a sociedade multissetorial dizendo o seguinte: vamos padronizar o uso das coisas, tá? Quer dizer, o Pix é um exemplo de padronização. Agora, quando você fala, você vai atender a questão da saúde, cada laboratório tem um jeito de colocar, de apresentar seus exames, entendeu? Os parâmetros são os mesmos, até porque não tem como fugir, tá? Mas quando você olha a forma de você apresentar, a forma de você acessar é diferente. E quando você vai no governo, o governo federal é uma coisa, o governo estadual é outra, e o governo municipal é outra coisa, tá? E uma coisa que a gente vem discutindo muito com o governo, você tem 5 mil e poucos municípios, você tem, sei lá, 4 mil, teoricamente 5 mil sistemas de IPTU, vai. Com alguns já estão juntos, uns 3 mil e poucos sistemas de IPTU. Tem que ser um só. Acesso tem que ser um só. Eu quero acessar qualquer entidade do governo, se é gov.br, tem que ser uma coisa simples. O cidadão vai lá, entra. Aí ele vai descendo, vai navegando e chega lá. Então, acho que tudo isso faz com que a gente consiga incluir o maior número de pessoas, capacitando as pessoas e, ao mesmo tempo, dando meios, facilitando a vida desse acesso, que no final é a transformação digital. Eu lembrei agora de um conceito que foi muito falado na época que a gente discutia metaverso, NFTs, blockchain, que é o conceito de interoperabilidade, né? De você conseguir essa ideia de integração. Você falou do segmento de saúde, por exemplo. Hoje você tem grandes laboratórios que têm plataformas muito funcionais, mas se você precisou fazer um exame diferente fora daquela rede, você já não, essa informação já fragmentou, né? Sim. Você tem alguns exames concentrados aqui numa plataforma, outros em outra plataforma. Essa ideia de integração, ela muda não só para facilitar para a pessoa, mas até do ponto de vista de gerar negócios aqui, né? Sobre vários aspectos. E na questão da saúde tem coisas assim que a gente está gastando dinheiro 2, 3 vezes necessariamente. Você fala assim, quando eu sou investidor de uma empresa de genética, né, Mendelix, e tipo assim, a tua carga genética não muda. Então, se você fez o teu sequenciamento uma única vez, ele tem que estar disponível de alguma maneira, porque você vai ter visões diferentes do seu DNA.
Quer dizer, hoje você, por exemplo, quando você nasce, você faz o teste do pezinho. O teste do pezinho, você consegue diagnosticar até 32, 33 doenças tratáveis. Simplesmente com aquela gotinha de sangue do pezinho que você tira, tá? O governo acho que pagava 8, agora são 13, aumentou um pouco mais, tá? Se você fizer o teste da bochechinha, que é passar o negócio e fazer o exame do DNA no bebê, são 300 e poucas doenças tratáveis, que a gente consegue... Olha o percentual. O visual. E outra coisa, você já fez, guarda isso. Porque se você não vai nascer, a criança que acabou de nascer, você não vai fazer análise de câncer hereditário, análise de Alzheimer, não, isso não precisa nesse momento. Então, assim, a gente sequenciando, todo brasileiro, como vários países lá fora já fazem, tá? Guarda isso aqui e depois são visões. Tá? Então, o teste completo de genoma hoje, quer dizer, há 10 anos atrás era entre R$25 mil a R$30 mil. Hoje, por entre R$1.500 e R$3.000, você vê quanto já caiu, entendeu? E vai cair mais ainda. E aqui também entra um aspecto de educação que você falou, né? Esse assunto, por exemplo, ele tem muitos mitos, por desinformação, né? Por preocupação da ética, como os dados serão tratados. A educação aqui entra nesse aspecto também, Sim. né? O que é essa tecnologia, para que ela serve, o quanto ela é segura. A parte da informação entra em muitas camadas aqui, né? Não, e hoje cedo eu estava numa outra palestra que o pessoal falou assim, qual que seria a tua recomendação para cada uma das pessoas para viver todo esse mundo que nós estamos de transformação digital, de inteligência artificial? Eu falei, pessoal, é simples. Primeiro ponto que a gente tem que fazer assim, nós temos que continuar sendo gente. Quer dizer, primeiro ponto assim, nós temos que ser gente, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que trabalhar em prol de você conseguir fazer a maior exceção, de você gerar o maior número de empregos, de você fazer com que as pessoas consigam serem curiosas, né? Tá? E que sejam educadoras, porque cada inteligência artificial vai passar por um processo de educação. E quem vai ensinar? Somos nós humanos, né? Então, eu acho que tudo isso, se a gente não se unir, eu acho que aí a beleza do plano, de tudo que nós estamos fazendo, a gente vai dar tiro para tudo quanto é lado e não vai ter a força necessária para vencer essa batalha, que é uma batalha de transformação do mundo. Tá? Nós já vivemos outras transformações. O pessoal fala assim, mas teve a evolução da indústria, a evolução do agro, mas sempre em momentos, cada um na sua época. Agora está tudo se transformando no mesmo momento. Essa experiência, o mundo inteiro não conseguiu viver ainda. Não passou por isso. Qual que é o desafio aqui nesse contexto? E deixa eu trazer um exemplo recente também, a eleição de um novo Papa, e já em duas apresentações do Papa Leão XIV, ele já falou sobre inteligência artificial. Olha aqui, eu estou dando esse exemplo porque a gente está falando aqui de negócio, tecnologia de Brasil, mas é uma questão de sociedade, de fato, né? É um assunto que ele extrapola as conversas segmentadas e está relacionado a tudo. Qual que é o desafio do multissetorial, né? Porque aqui está muito claro uma metodologia, um caminho, uma interlocução, mas quando a gente fala de colocar muitos interesses aqui para conversar, para chegar a um ponto em comum, né? Você comentou, o contexto de concorrência hoje ele é diferente, né? Às vezes você concorre, às vezes você colabora, às vezes você está trabalhando junto. Qual que é o desafio, né? Para que o plano seja bem sucedido, de conseguir colocar todos esses segmentos para conversar? Eu acho que o primeiro passo é exatamente o seguinte, seria o seguinte, isso nós já vencemos, é dizer o seguinte, se a gente trabalhar juntos, nós somos mais fortes. Se trabalharmos, nós vamos ser mais fortes, tá? Então, quer dizer, como é uma coisa que a gente não sabe o resultado, tá? E como eu falei, houveram outras evoluções do mundo, mas foram cada setor no seu tempo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente não se unir e a gente não trabalhar no sentido de fato, de todo mundo, dizer assim, como é que a gente se fortalece para entender e fazer algo que faça sentido nesse momento. Tá? E por quê? Porque no centro, e talvez a segunda recomendação que a gente vem fazendo é assim, o que está no centro de tudo isso é a sociedade. Quer dizer, são as pessoas. Quer dizer, quando você olha hoje e fala assim, qualquer um de nós, qualquer que seja a nossa atividade, a gente não consegue ter a garantia que daqui a um ano, da maneira que a gente faz hoje, vai continuar sendo feito.
A maneira de dar uma entrevista, a maneira de dar um relatório, de soltar um relatório, a maneira de você fazer uma abertura de capital de uma empresa, de você captar investidores, maneira de você produzir as coisas. Quer dizer, aquilo que é repetitivo, cada vez mais você já tem máquinas fazendo, de repente você tem uma Lloyds também ajudando na linha de produção. Então, eu acho que, primeiro vamos trabalhar em conjunto. Segundo, o que a gente tem certeza que a gente tem que investir? É colocar a sociedade no centro de tudo. E a partir daí ver como é que a gente vai conseguir interpretar e ver como é que a gente faz com que essa sociedade continue sendo produtiva, colaborativa, tá? E que seja somente o lado da produtividade, de geração de negócios, de valores. Tá? Porque se a gente não fizer nada, você vai ter uma redução de empregos. Ah, não, mas os empregos serão reinventados. Com outro grau de capacitação. Então a gente tem que pular na frente para na hora que chegar, e não é esse negócio vai ser daqui a 10 anos. É muito curto o espaço. Reinventados num outro contexto aqui que você falou, né? De estrutura, Justamente. O Marco 2030 aqui, vocês têm um objetivo de, chegando em 2030, ter essa definição do que a gente quer ser como futuro, ou 2030 ele é um tempo emblemático ali para conseguir que esses 6 pilares estejam ali em andamento? Por que 2030? Né? Quando você fala alguma coisa, e isso é do ser humano, né? Quando você chega para um ser humano e fala o seguinte, vamos trabalhar para 2050? Aí você vai ter uma faixa que diz assim, pô, eu não sei nem se eu vou estar aqui em 2050. E aí, relaxa. Aí tem um outro que diz assim, pô, mas está muito longe ainda. Então, eu acho que esse 2030 mais é 40, é 50, 60, entendeu? E coloca uma pressão, 2030, nós estamos em 2025, são 5 anos. 5 anos está muito próximo. Muito próximo. Então, a ideia de 2030 é a gente, de alguma maneira, se pressionar a sociedade assim, pessoal, vamos lá, nós temos que fazer alguma coisa para, de fato, a gente conseguir ter a transformação digital. Você vivenciou, não só hoje você investe em vários negócios, a TOTVS é um exemplo de resiliência, né, e de força em tanta transformação, mas você presenciou marcos importantes em toda a tua trajetória, em que tecnologias ali apareceram e revolucionaram. E sempre me parece que quando você tem... não é nem o surgimento de uma nova tecnologia, mas a junção de tecnologias e o contexto, você tem alguns mitos, né? Você falou agora mesmo de inteligência artificial. Não é sobre competir com a máquina. Eu tenho que me olhar na condição de humano e ter uma outra perspectiva. Que mitos você derrubaria? Que eu acho que isso vale do ponto de vista pessoal, para qualquer um hoje que se vê diante de precisar se reinventar, e para as lideranças das empresas também, que eventualmente vão fazer parte do plano. Que mito que a gente precisa derrubar em relação à tecnologia? Eu acho que não sei se é um mito, tá? Mas eu acho o seguinte, todo mundo que diz, isso vai demorar a acontecer, não vai demorar a acontecer. Já está acontecendo, tá? Fosse não, o pessoal mais sênior falar assim, isso não é para minha geração, é para a sua geração. Quer dizer, dependendo se você vai viajar para fora do país, se você não tiver aplicativo, não tiver um celular, para muita coisa, você nem faz. Você quer pegar um transporte público. Me dá o ticket. Que ticket? Não tem ticket, né? A começar muitas vezes por um visto Isso, até... E tudo. Você fala assim, eu me lembro, meu pai, ele sempre viajou na época da passagem, né? Tinha um bilhetinho lá, tinha folhinha 1, folhinha 2, folhinha 3. Aí as últimas viagens dele, já faleceu, ele virou para minha mãe e falou assim, mas cadê a passagem? Ela falou, está aqui no celular. Não, mas não dá para viajar com esse negócio, entendeu? Então, realmente são coisas assim, a gente, talvez o mito, não sei se é um mito, a gente não acreditar, eu acho que acaba se transformando no mito contrário, tá? No sentido de, se a gente desmerecer, a gente perde. Tem um exercício, principalmente para quem estuda tendências, e tem um exercício de senso crítico que eu acho muito legal, né? Às vezes a gente tem, até por defesa, a gente subestima alguns movimentos ou alguma coisa, né? Então, lá no Japão teve um japonês que casou com um avatar. Nossa, mas que coisa estranha e tal. Mas calma, né? O que está por trás disso? Qual é o contexto? Mas jamais eu imaginei que teria um avatar no Brasil. E aí a gente não pode subestimar os movimentos, os sinais, né? Tem muito senso crítico, porque, como você falou, a inteligência artificial ela não vai mudar, ela já mudou, na verdade, né? A tecnologia ela já mudou, a gente está respondendo aqui
a algo muito mais dinâmico. É uma coisa que a gente vem discutindo no plano, quer dizer, acho que a inteligência artificial, todo mundo está discutindo, está falando, mas não se esqueça que tem a computação quântica que está chegando, entendeu? E tudo aquilo que é algoritmo de criptografia que a gente tem hoje não vai servir para nada, entendeu? Você quebra uma senha, que ele fala assim, vai levar 100 anos para quebrar uma senha, vai quebrar em 1 segundo. Entendeu? Então, quer dizer, os algoritmos vão mudar, é um dos tópicos que nós estamos trabalhando junto no plano de transformação digital, na coluna de tecnologias, tá? E pesquisa e desenvolvimento, é dizer, o que a gente tem que fazer para, de fato, a gente investir em como fazer a criptografia, como entender a computação gráfica quântica, tá? E como a gente, de alguma maneira, consegue, de fato, trazer tudo isso, tá, dentro de um contexto que o Brasil possa ser competitivo. Lárcio, para fechar, primeiro, obrigado por explicar o plano aqui. Está muito claro uma das participações no plano, né, como setor, como empresa. E para outros públicos, você tem um pilar aqui da educação, da formação. No desdobramento desse plano estratégico, como que as pessoas podem participar, se sentirem mais próximas desse plano, não necessariamente somente na pessoa jurídica, entender? Basicamente é o seguinte, nós temos os associados, fundadores e efetivos, são aqueles que conceberam a associação. Aí nós vamos ter os plenos, que podem ser outras associações, e nós já temos mais 30 e poucas associações de setores. Quer dizer, para ser um fundador, precisa ser alguém de representatividade nacional, tá? Ok? E de um determinado setor. Quando a gente desce, tá, nos plenos, a gente, de fato, a gente quer que tenha o maior número de entidades. Então, a gente já tem 30 outras entidades, as empresas podem participar, e em breve tudo isso aí vai estar disponível para qualquer brasileiro, tá? Para poder entender o que está acontecendo, o que está sendo discutido. Tá? O sucesso de um plano ou de uma nova tecnologia é quando a sociedade adota. Tá certo? E já estamos trabalhando, e temos o primeiro município, no município de Nova Lima, criou um projeto de lei para adotar o nosso plano como um plano de trabalho do município. Tá certo? Passou pela Câmara de Vereadores e assim por diante. Então, a gente vai querer que os municípios entrem, os estados entrem como governo federal. E, através do Observatório de Dados da CNI, a gente ter todos os indicadores nascendo da composição de todo mundo que contribui com o plano. Então, escolas conectadas, cada município vai dizer quantas escolas tem, o que está fazendo, assim por diante, vai subindo, e a gente tem um indicador lá em cima. Importante que vai ser um hub também de informação, né? Sim. Para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo. Para quem produz conteúdo, isso é muito importante, para quem precisa de dados e números. A gente vai deixar o link do site aqui para vocês acessarem, entenderem na prática essa dinâmica. Lárcio, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Não só pela iniciativa, mas do esforço que reunir tantos segmentos diferentes, e muito êxito aqui para o plano. Muito obrigado por me ter convidado. Muito obrigado. E vários dos pontos que a gente conversou aqui estão presentes também em toda a nossa temporada do Tech for Business. A gente falou de Open Finance, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de liderança. Então, você que chegou agora, acompanha, vai lá maratonar todos os outros episódios que estão aqui. E você que está frequentemente aqui com a gente, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio do Tech for Business.